Eu entrei agora porque estou com umas duas perguntas que me pediram para responder logo, urgente, antes da quarta-feira da semana que vem. Das minhas alunas está com um problema com uma criança que teve problemas na fase oral e na fase anal, e agora está na fase fálica. Então, o problema é o seguinte, a criança teve um mau acompanhamento dessas duas fases. Para quem não entende ainda de psicanálise, a fase oral é aquela primeira fase entre o 0 e 1 ano e meio, mais ou menos. A fase anal já é entre 1 ano e meio e 3, mais ou menos, tá? E a fase fálica é dos 3, aproximadamente até os 7 anos de idade. Quando a criança tem algum problema de acompanhamento na fase oral e na fase anal, e se descobre isso na fase fálica, ela quer saber como nós podemos consertar. Aí é que é o problema. Consertar é bravo. Por quê? Porque esses problemas são problemas causadores de neuroses. Neurose é exatamente aquilo que Freud não conseguiu consertar nem com a neurologia, nem com a psiquiatria, com coisa nenhuma, com a ciência médica da época. Hoje, a neurociência já está avançando ao ponto de poder chegar a esse entendimento das neuroses, mas ainda não chegou, nem agora, em pleno século XXI. Então, obviamente, a única ciência capaz de consertar, ou seja, curar os problemas relacionados que ocorreram com a criança nas primeiras duas fases, oral e anal, é a psicanálise. Então, essa criança, para consertar isso, tem que passar por um processo psicanalítico, só que não é qualquer psicanalista. É importante, porque nem Freud desenvolveu metodologias e a ciência dele para tratar criança. Quem desenvolveu metodologia para tratar criança foi a filha dele, Ana Freud. Então, se alguns de vocês estão precisando tratar uma criança que teve problemas no acompanhamento de 0 ano até mais ou menos 3 anos de idade, que é a fase oral e anal, o jeito é procurar um psicanalista que tenha uma formação baseada em Ana Freud e nos psicanalistas que se seguiram a ela, mas baseado em Ana Freud, que é a psicanálise infantil. Eu, por exemplo, não sou psicanalista infantil. Embora eu tenha estudado Ana Freud, mas eu não me dedico à psicanálise infantil. Então, isso é uma coisa muito especial, muito específica, muito cuidadosa, é muito difícil, tá? E poucos psicanalistas têm essa formação, tá? Então, essa é a primeira pergunta. Então, procurar um psicanalista infantil. A segunda pergunta foi, naquela fase seguinte, a fase fálica, que vai dos 3 até os 7 anos de idade, aí a pergunta é, nessa fase fálica, tem um momento que a criança procura, de noite, sai da sua cama, vai para a cama da mãe, abraça a mãe e chuta o pai. E se é uma menina, ela vai para a cama dos dois, abraça o pai e chuta a mãe? Não, não é isso. A criança não chuta, embora Freud, na sua análise da fase fálica, ele cria um verdadeiro romance erótico em que ele entra com Sófocles, complexo de Édipo, complexo de Eletra, aquelas coisas todas. O entendimento que nós temos baseado nele mesmo, Freud, e nas observações que nós vamos fazendo ao longo dos anos todos, que nós estamos clinicando, observando a psicanálise em si e os pacientes, é o seguinte, a criança, ao chegar nos 3 anos até os 7, ela descobre que a mãe não faz parte do corpo dela, ou seja, ela tem uma identificação mais própria de si mesma. Essa identificação mais própria de si mesma faz com que ela fique com medo de perder a mãe. Ou seja, com medo de perder aquele dos pais que ela se sente mais ligada afetivamente. Normalmente, esse pai que ela se sente mais ligada afetivamente, esse dos pais, é a mãe. Então, tanto faz um menino como uma menina, ele vai abraçar essa pessoa que ela se sente ligada mais afetivamente, que normalmente é a mãe. Tá? Então, não tem diferença. Embora a análise que eu até recomendo ler Freud na fase fálica, que é um romance maravilhoso, erótico, cheio de mistérios, etc. Mas a minha interpretação é bem mais simples, tá? Tem medo de perder aquela pessoa, vai, abraça aquela pessoa,
e fica com medo que aquele concorrente ali, que é o pai do caso, se atravesse na frente dele e quer chutar o pai. Então, essa foi a pergunta, tá? Exato. Outra pergunta que chegou também, que também me pediram para responder rápido, urgente. Eu não sei como é que é essa história de que tanta urgência assim que vocês têm. Mas esse é o seguinte: como trabalhar com um aluno irrequieto, agressivo, impulsivo, com dificuldade de movimentos e que não fala? Bom, primeira coisa que nós temos que fazer, repare, esse menino, ele não fala, ele é impulsivo, ele é agressivo, ele é inquieto. Então, primeira coisa que nós vamos ver, nós vamos analisar com os pais como é que está a alimentação dessa criança. Então, assista aquele vídeo meu sobre alimentação do autista, TDAH, em que eu mostro que a alimentação é a parte mais importante para reduzir todos os sintomas e principalmente a agressividade, irritação e impulsividade das crianças. Então, uma alimentação adequada reduz tudo isso. Hoje, a maioria, grande parte, a maioria não, mas grande parte das crianças tem aumentado muito o número de crianças com intolerância a glúten, caseína, lactose, essas coisas todas. Uma criança que tenha intolerância a glúten, caseína e lactose, se ela comer alguma coisa com uma dessas coisas, e o que não falta é coisa com isso. Por exemplo, essas balinhas todas, esses guloseimas todas, essas batatas fritas, essas coisas todas que a gente compra aí, que as crianças adoram. Qual é o efeito disso? Aumentar a agressividade, a irritabilidade e todos os sintomas ruins que essa criança tiver. Por quê? Porque se ela tem intolerância, significa que no trato digestivo dela não tem as bactérias para triturar as proteínas ruins que vêm no glúten, caseína, lactose e tudo. É por isso que a gente tem que, então, ou a gente põe as bactérias lá no sistema digestório dessa criança, no trato digestivo, ou a gente tira o glúten, caseína e lactose. Como nós não podemos tirar essas bactérias, porque nós não sabemos como fazer isso, nós temos que tirar essas proteínas. Então, tira glúten, caseína e lactose, que a maioria das crianças com problema tem isso, tem alergia a isso. Hoje mesmo, no meu colégio, eu descobri uma menina que está com alergia a glúten, caseína e lactose, está aparecendo um monte de coisa relacionada a isso, inclusive alergias na pele, tá? Problemas de pele. Então, como essa criança é agressiva, como diz aqui, irrequieta, agressiva, impulsiva, etc., vamos logo de cara pedir para o nutricionista fazer uma dieta para essa criança em que tire essas coisas para que ela fique mais tranquila. Em segundo lugar, vamos então agora ver que aqui você disse que ela tem dificuldade de movimento e não fala. Uma criança que não fala, que não consegue falar, lógico que também a falta da fala vai deixar ela agressiva, certo? Por quê? Imagina a gente com a boca tapada e você quer falar alguma coisa. Você vai chutar, vai bater em alguém porque você não consegue falar. Então, uma criança que não consegue falar, ela não está conseguindo se expressar. Se ela não está conseguindo se expressar, obviamente ela vai ficar com raiva de todo mundo que está em volta e que consegue se expressar. Então, é uma situação. O que nós temos que fazer? Fazer ela se expressar. Como é que nós vamos fazer ela se expressar? Criando uma forma de comunicação entre nós e ela. Essa forma de comunicação nós temos que fazer com qualquer pessoa que tenha dificuldade de comunicação. Como é que a gente faz essa forma de comunicação? Vamos observar de que forma ela pode reagir ao que nós falamos. Ela pode dizer se está entendendo ou não. Então, eu já mostrei isso várias vezes. Ou seja, a gente chega para perto da criança e combina. Se você estiver me entendendo, faz o sinal assim. Se não estiver me entendendo, outro sinal. E nós combinamos vários sinais. Com um garoto, uma menina, que eu travei um dos primeiros contatos com isso, o sinal de estou entendendo era um sorriso. O sinal de não estou entendendo era cara de raiva, porque ela só tinha condição de fazer expressão facial. Não mexia nada. Tá? Então, a partir do momento que nós travamos uma forma de comunicação, obviamente, nós vamos conseguir falar com essa criança. Aí vai diminuir a agressividade dela, é outra coisa também. Então, começa com isso, alimentação, fundamental. Em seguida, um contato direto com a pessoa para ver
uma forma dela estar se comunicando com você. Ah, lembrem, na hora de nós falarmos com qualquer criança que tem dificuldade, nós temos que lembrar de falar baixo. Lembraram disso? Eu vivo falando isso, porque nós já, quer dizer, não fui eu que descobri, foi Jill Bolte Taylor, aquela neurocientista que curou o seu próprio cérebro, que teve um derrame. Ela, no livro, fala, no livro que ela escreveu, ela diz isso, que em determinados momentos, a pessoa que teve um derrame sente dores de cabeça quando alguém fala alto. E a maioria das crianças com qualquer distúrbio ou transtorno neuropsíquico sente dores quando a pessoa fala alto. Então, vamos falar baixo com essas pessoas, tá? Essas foram as duas dúvidas que nós tivemos, tá? E que pediram para eu responder ainda hoje. Então, está respondido ainda hoje. Quem quiser mandar alguma pergunta, mande. A qualquer momento eu entro, respondo. Como vai ficar aqui no Face mesmo, então não faz mal nem que você não esteja online na hora, porque é só entrar depois e pegar a resposta. Eu vou gravar, publicar esse nosso live agora no Face, para essas pessoas, então, poderem acessar assim que chegarem em casa ou estiverem aí, ok? Forte abraço. Até o nosso próximo live, nossa próxima live.